Os sintomas do transtorno bipolar estão concentrados em episódios de mania e depressão. Estes episódios não apenas mexem com o emocional, como também alteram padrões de sono, energia e até mesmo a disposição dos pacientes. As oscilações de humor são comuns em nossas vidas e, em geral, não caracterizam uma condição psiquiátrica. No caso de pessoas bipolares, é que essas oscilações são mais intensas, duram mais tempo e são capazes de afetar padrões de sono, energia e assim como desestabilizar a estrutura familiar e as diversas relações do paciente. A psicóloga Thalita Freitas fala um pouco mais sobre o transtorno bipolar. O transtorno de bipolaridade, ele é uma condição clínica diferente das oscilações de humor que nós temos durante o nosso dia. Nós podemos nos sentir muito alegres durante a manhã, né? Um pouco tristes durante a tarde e durante a noite ter uma raiva ou ter outro tipo de emoção. Isso são emoções e humor. Não é? Isso não tem uma característica necessária do transtorno de bipolaridade. Por quê? Porque nós temos emoções durante o nosso dia. E todas essas emoções geram consequências, né? E o interessante que eu sempre gosto de falar é o período da emoção. A emoção ela dura 5 minutos. 5 minutos de intensidade, que você sente ela, né? Então, o que acontece? Durante esses 5 minutos, as pessoas têm algum tipo de comportamento, se for alegre, por exemplo. Fica muito eufórico, muito agitado, e aí acaba, por exemplo, comprando uma coisa que não deveria, né? Então, isso é uma consequência. Aí, o resultado disso, óbvio, não vai durar 5 minutos, vai durar, talvez, um arrependimento pela tarde. Por que eu comprei aquilo? E a pessoa se sentir triste. Isso são consequências, né? Não tem a ver com um diagnóstico. Para que seja feito um diagnóstico, somente o médico psiquiatra ou o médico clínico e, principalmente, o psicólogo, né, que tem a avaliação para dizer se essas questões estão dentro de um quadro, né, de bipolaridade ou são apenas humores e emoções que também precisam ser trabalhados. Se gera sofrimento, precisa ser trabalhado. Nós temos como se fossem 3 tipos. O primeiro tipo é a classificação geral, né, de mania. Essa mania, Morgana, ela pode ser tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1 é quando tem depressão. Então, esse indivíduo, ele tem primeiro um ciclo, tá? Ciclos são ciclos, não são momentos, tá? Um ciclo de mania, onde ele se sente muito eufórico, muito agitado, muito capaz. E depois um ciclo depressivo, né? De isolamento, tristeza, choro constante. O tipo 2, ele tem também essa mania e a depressão é mais predominante. Então, no primeiro caso, nós temos a depressão, que é mais predominante. E no segundo caso, nós temos a mania, que é mais predominante. Por exemplo, o ciclo de mania, no segundo caso, se a pessoa tem mais tempos de euforia, ser muito eufórico, e aí entra vários tipos de problemas, problemas sociais, problemas afetivos, problemas financeiros também. E o período de depressão, o ciclo de depressão ser reduzido. No caso 2. No caso 1, essa pessoa ela tem uma mania menor, um período de euforia menor e a depressão maior. Lembrando que isso são ciclos. E esses ciclos, eles podem ocorrer de uma forma mais longa, tipo 1 ano, a pessoa fica em estado de mania, 1 ano ou menos de 1 ano estado depressivo, e isso vai se repetindo, repetindo, repetindo. Ou ela pode ter 4 crises durante o ano, tá? Não é aquela que a gente vê assim, a pessoa acabou de falar comigo aqui, está feliz, daqui a pouco está triste. Isso aí tem que ser avaliado, porque geralmente o transtorno de bipolaridade tem esses 4 ciclos durante o ano ou uma persistência de tempo maior.
E quais são as causas e os fatores que levam a pessoa a desenvolver transtorno de bipolaridade? Morgana, nós como psicólogos, nós sempre falamos assim, essa questão das causas, elas são muito variáveis. Por quê? Porque pode ser que haja uma predisposição genética, alguém da família que já tem algum tipo de transtorno, né? E isso por algum momento na vida do indivíduo acaba se desenvolvendo, né? O que eu costumo dizer sempre, em qualquer tipo de diagnóstico da psique, né, da mente, é igual a questão da gripe. Ninguém quer ter gripe, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter dor de dente, não é? Mas a gente acaba tendo momentos que você fica gripado, que você fica com o dente dolorido e precisa, não é? E da mesma forma são as doenças mentais, as doenças da nossa mente. Nós também não queremos ter, mas pode ser que em algum momento da sua vida, por algum problema familiar, problema de relacionamento, desemprego, sabe? Isso pode ser desencadeado. E doutora, quais são os sintomas do transtorno bipolar? Olha, os sintomas eu vou explicar, como eu disse, né? Existe o tipo com a mania e a depressão, existe o tipo de hipomania com a depressão, tá? O primeiro, nós falamos da mania como características de muita criatividade. Essas pessoas, elas começam a ter, assim, um senso de resolver, de organizar, tudo de uma forma parece muito fácil, né? Tem a questão de se sentir extremamente confiante. Temos também a confiança também no sentido social, de se sentir pronto, né, para pertencer a um grupo, para até mesmo liderar um grupo, né? E também são pessoas que se consideram super normais durante a fase da mania. Se for euforia, acaba cometendo muitos atos por impulso, que eu falei até a questão das compras, né, de comprar excessivamente, de querer ajudar excessivamente, tudo muito excessivo, tudo muito exagerado, né? E durante o período da depressão é bem semelhante ao diagnóstico depressivo. Aí entra tristeza, melancolia, isolamento, crenças de que não serve para nada. Aí isso é um fator de risco. Por quê? Porque pode ocorrer que durante esse quadro depressivo, né, que ele é muito intenso no tipo 1, muito intenso, essa pessoa ela possa tentar, sim, um suicídio, por exemplo. Então, precisa de uma avaliação, precisa de acompanhamento, porque durante esse processo do ciclo depressivo, essa pessoa pode se sentir tão desesperada, a ponto de tentar cometer o suicídio. E como conviver com o transtorno? Eu sempre digo assim, que as pessoas externas, elas sofrem, né, por essa oscilação desse ciclo, né? Por exemplo, você vê uma pessoa aqui extremamente bem, extremamente confiante, né? Aí você vê ela daqui a um ano, aí tá aquela pessoa depressiva, aquela pessoa triste, melancólica, que, né, tem dificuldade para falar. Então, para as pessoas de fora, isso gera muito conflito, né? Porque, poxa, vi há um ano atrás o fulano, ele estava bem, e agora ele está dessa forma. Então, as pessoas elas ficam nessa preocupação, nesse conflito. Só que aí eu falo, né? Se os de fora se sentem assim, imagine quem vive a doença. Né? Quem vive a doença, Morgana, precisa muito de acompanhamento médico, né? Porque precisa, e do psicológico também, para ela aprender a lidar com isso. Porque, por exemplo, numa relação conjugal entre um homem e uma mulher, né? O homem conhece a mulher tem um transtorno bipolar, né? Aí ele conhece a mulher na fase da mania, ela está confiante, feliz, né? Aí constrói o relacionamento, se casam, por exemplo. Aí, durante um ano, essa mulher que era muito feliz muda totalmente os comportamentos, a ação, os sentimentos. E aí esse conflito começa. Que esse marido não sabia, conheceu ela no ciclo, né, de mania, e acaba gerando muitos fins de casamento, né? Isso eu falo também na questão social, de amizades,
né? Amizades que não conseguem compreender, ou às vezes sofrem também muito com essas mudanças. Então, a pessoa precisa de acompanhamento para aprender a lidar, né, com esses conflitos e viver de uma forma o mais saudável possível, dentro do que é possível.